Olá, eu sou o pastor David Paniago e essa é a leitura bíblica diária. O texto de hoje se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, verso de número 34, e diz assim: Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Vou ler mais uma vez. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Na sua segunda viagem missionária, quando saía da Galácia, Paulo e seus companheiros planejaram descer para a Ásia, em especial a cidade de Éfeso. Mas a Bíblia fala que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Atos 16:6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Com isso, desceram até uma cidade de nome Troade, onde Paulo recebeu uma visão de noite. Nessa visão, apareceu a ele um varão que dizia: passa Macedônia e ajuda-nos. Paulo teve com essa experiência a direção de Deus para pregar a palavra de Deus. Ele foi até a Macedônia, em especial as cidades de Filipos, Tessalônica e Bereia. De lá desceu para a Acaia, Grécia, e evangelizou Atenas em Corinto. E em Corinto, Paulo conheceu um casal chamado Áquila e Priscila. E como eles tinham a mesma profissão original de Paulo, que era fabricante de tendas, a Bíblia fala que Paulo trabalhou com eles. Atos 18:3. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. De Corinto, Paulo foi a Éfeso finalmente. Ali ele deixou Priscila e Áquila. Ele não pôde se estender muito, pois planejava estar em uma solenidade em Jerusalém. Sua missão em Éfeso ocorreu de verdade na sua terceira viagem missionária. Quando ele lá chegou, ele encontrou um grupo de irmãos já evangelizados por um judeu de Alexandria chamado Apolo, que os havia batizado através do batismo de João. Paulo então disse àqueles discípulos: certamente João batizou com o espírito de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que foram ouvidos foram batizados em nome do Senhor Jesus. E começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. Paulo, então, permaneceu em Éfeso cerca de 2 anos com seus companheiros. E Atos 19:10 fala que de tal maneira que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Depois, Paulo foi para Macedônia e Grécia novamente. Sabendo que os judeus armavam ciladas contra ele pelo mar, ele resolveu voltar pela Macedônia. E Éfeso ficava no caminho por essa nova rota. Só que Paulo não queria gastar muito tempo em Éfeso, pois o ministério dele nessa terceira viagem missionária tinha sido muito longo. Atos 20:16-17 diz assim: porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Em sua despedida aos anciãos de Éfeso, em Mileto, que Paulo diz as palavras do versículo da leitura bíblica diária de hoje. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Lembrava eles que Paulo trabalhava com as próprias mãos a fim de não lhe ser pesado. 1 Tessalonicenses 2:9 fala assim: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Ele inclui
que ele trabalhava o necessário a ele e aos seus companheiros, e ele tinha bastante companheiro. Atos 24, acompanhou-a até a Ásia, Sópater de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Paulo trabalhou não apenas por ele, mas também pelos seus companheiros. As mãos deles lhe serviram, ou seja, as mãos dele foram úteis para o sustento dessa comitiva de obreiros. Paulo fazia isso, meus irmãos, não é porque era necessário, mas ele fazia isso para que a palavra de Deus não encontrasse mais impedimentos. 1 Coríntios 9, 11 e 12 são palavras do próprio apóstolo. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam desse poder sobre vós, por que não, e mais justamente, nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum no Evangelho de Cristo. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que ele é digno disso. Mas Paulo encontrou muita oposição, porque ele não fazia parte do colégio apostólico. Só que o que Paulo falava, que ele viu Jesus pessoalmente e que ele tinha revelações do Senhor Jesus. Só que muitos que perseguiam o apóstolo dizia que ele não fazia parte dos discípulos de Senhor Jesus e por isso causavam algum constrangimento para Paulo, principalmente na hora das ofertas. Então Paulo se contentava: aqui vocês não vão me abençoar? Tem problema não, eu tenho mão, eu trabalho com a minha própria mão. O importante é que o Evangelho de Cristo não seja impedido. Que possamos abençoar aqueles que nos semeiam as coisas espirituais e que possamos ser participantes, aleluia, do crescimento da Igreja de Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar sobre a sua vida. Pai Santo, tremendo e maravilhoso, te louvo e te adoro, Senhor, porque a sua rede nos alcançou. Te amo e te adoro, Senhor, porque homens, Pai querido, que não mediram esforços, Pai, nos pregaram o teu evangelho. Ó Pai querido, por esses que foram enviados, às vezes, Senhor, comissionados por uma igreja ou não, às vezes, Senhor, financiados por uma ou não, mas todavia, Senhor Jesus, a palavra de Deus não foi impedida de chegar até nós. Ó Pai Santo e maravilhoso, que venhamos valorizar esta palavra, que venhamos também financiar, Pai querido, essa palavra. Afinal, esta palavra, Senhor, traz vida eterna, faz um homem sábio para a salvação. Pai Santo e maravilhoso, Pai de glória, que não venhamos murmurar dos seus santos profetas e apóstolos, que não venhamos, Senhor Jesus Cristo, fechar a mão quando devemos abrir para ajudar, Senhor. Ó Pai maravilhoso e tremendo, permanece com tua igreja e nos abençoa. Amém.